Olá, queridos ouvintes! Estamos aqui mais uma vez com o programa Conexões que Transformam. Na última terça-feira, recebemos aqui um grande amigo meu, o Jorge Christian Orlandi, que nos contou a sua trajetória de vida, de experiência profissional e que também nos deu várias dicas de networking, um mestre em networking. E foi um programa assim que eu gostei muito, porque estar com o Jorge é sempre um aprendizado, é uma pessoa que nos ensina o tempo todo. Muito obrigada, Jorge, se você estiver nos ouvindo, e foi um prazer recebê-lo aqui. E hoje nós vamos receber a minha amiga aqui, queridíssima, Renata Ibiapina. Daqui a pouco, no próximo bloco, vocês irão estar conversando com ela, uma pessoa maravilhosa. Admiro demais, gente, uma pessoa muito boa mesmo. E eu vou contar para vocês um pouquinho a meu respeito. Eu trabalhei 30 anos na área de telecomunicações, em grandes empresas de telecomunicações, e resolvi, depois de 30 anos, abrir meu próprio negócio. Com o empreendedorismo, eu descobri o networking, que contribuiu para que eu me tornasse palestrante, escritora, atriz e radialista. E, por falar em atriz, quero convidar vocês para assistirem o espetáculo musical Miseráveis, lá no Shopping Barra Square, no Teatro dos Grandes Atores, nos dias 22, 23 e 24, às 20 horas. Eu estarei me apresentando pela primeira vez em um teatro. Eu até já me apresentei em outras ocasiões em dança, quando criança, eu me apresentei em balé, e jovem adulta em dança de salão. Mas, na adolescência, eu cheguei a fazer teatro somente para me descontrair, me tornar uma pessoa com uma comunicação melhor, mas não cheguei a me apresentar. Então, se vocês forem, vocês estarão me prestigiando na minha primeira apresentação teatral. E Miseráveis é um clássico, um musical maravilhoso que irá emocionar a todos. Bom, hoje eu escolhi para o nosso intervalo uma música em homenagem ao meu pai. E quero aproveitar, parabenizar a todos os pais que estão nos ouvindo, os pais dos nossos ouvintes, a todos os pais que realmente são pessoas que são referências para a gente, são pessoas que a gente admira. Meu pai era a pessoa com quem eu tomava como exemplo, tinha como exemplo, eu era sua fã, e essa música que eu vou apresentar para vocês fala bem, entendeu, de como eu via meu pai, como ele era para mim, uma pessoa que faleceu há 4 meses, com 89 anos, mas viveu como se tivesse 20, com muita alegria, com muita vontade de viver, viveu tudo o que quis. Isso me deixa em paz, porque eu sei que ele realmente foi uma pessoa muito feliz. Vai continuar sendo minha referência. Não era perfeito, ninguém é perfeito, mas era um ser humano maravilhoso, uma pessoa que todos nós, amigos e parentes, tínhamos assim grande admiração. Então, a música é A Canção Naquela Mesa, que foi composta em 1968 por Sérgio Bittencourt, em homenagem ao seu pai, Jacó do Bandolim, e lançada em 1972. A música se tornou um clássico da música popular brasileira. E vamos ouvir essa canção na voz de Nelson Gonçalves. Olá, queridos ouvintes, estamos de volta.
Essa música é linda demais. E meu pai era um grande dançarino, me tornei também dançarina de dança de salão por conta dele, só para vocês verem como que meu pai era uma inspiração na minha vida. Bom, estamos aqui com a querida Renata, minha grande amiga. Renata Ibiapina, ela é médica anestesista com 25 anos de formada, mentora de médicos em auditoria médica e inteligência emocional para desenvolvimento de carreira, palestrante, escritora, especialista em inteligência emocional e perfil comportamental pelo método EVO. Ela também é CEO e sócia cofundadora do portal Confraria Brasil, uma startup focada em pessoas, negócios e tecnologia. Bem-vinda, Renata. Muito obrigada por você, né, ter aceito esse convite. É sempre muito bom estar com você, você sabe disso. Renata, ela é sócia do portal Confraria Brasil, junto com a Ruth Vieira, nossa primeira convidada do nosso primeiro programa, também uma pessoa maravilhosa. Renata, então, conta para a gente um pouquinho, por que você escolheu medicina e escolheu a área de anestesia? Conta para a gente um pouquinho. Sandra, em primeiro lugar, é uma honra estar aqui ao teu lado. Você sabe que o convite seu, para mim, ele sempre me toca muito profundamente. Você é uma pessoa muito querida na minha vida, muito especial. Recentemente, tivemos histórias aí similares que nos uniram ainda mais. O livro que a gente vai falar mais à frente também nos uniu, e mais esse encontro agora. Então, prazer estar aqui ao teu lado. Todas as vezes que você me chamar, eu vou. Tá? A medicina, eu costumo dizer que eu não escolhi a medicina me escolheu. Eu queria fazer jornalismo, me especializar em ciências políticas e morar fora. Queria morar em Londres, olha isso. E aí, quando eu tinha os meus 16, 17 anos, eu comecei a fazer uma série de trabalhos assistenciais. Não tinha nenhum grupo que eu participasse, nenhum grupo de família, nada conhecido que me levasse para aquilo, foi realmente um chamado. Eu comecei a ver no jornal, comecei a ver anúncios, me interessei e resolvi ir lá conhecer. E esse primeiro anúncio que me chamou a atenção foi um voluntariado na pediatria do INCA, ali na Praça Cruz Vermelha. E eu comecei a frequentar como voluntária, sem interesse nenhum, focado em medicina e nada disso. Eu passava os meus sábados de manhã na Praça Cruz Vermelha, ali no INCA, fazendo atendimento com as crianças. E depois dali eu conheci um grupo kardecista. Eu sou católica, mas eu acho que as ações e Deus, ele está acima de qualquer religião, não importa. Exatamente. O caminho, Deus é Deus, todas são bem-vindas. Isso. E através de amigos conheci esse grupo kardecista que fazia uma série de trabalhos beneficentes, trabalhos muito bonitos, e eu me interessei e comecei também a acompanhá-los nesse trabalho. E nesse trabalho havia um grupo de médicos que faziam um trabalho assistencial incrível, extraordinário, voltado para uma população carente na comunidade do Terreirão. E eu comecei a participar. Fui tomando gosto, e fui me encantando, e saí de casa para fazer a inscrição do vestibular. Naquela época não tinha internet, a gente tinha que ir lá pessoalmente, né? Sim. Pegar o formuláriozinho, preencher, e na hora de eu marcar, eu marquei medicina. E voltei para casa, e minha mãe, ai, que bom, fez a sua inscrição, daqui a pouquinho a gente vai ter uma jornalista na família. Eu ia fazer jornalismo, eu queria fazer comunicação social, jornalismo. E aí eu falei, não, mãe, eu marquei medicina. Ela falou, tá louca? Isso era final de agosto, a prova era em novembro. Eu tinha estudado fazer jornalismo o ano inteiro. Mas na sua família tem outros médicos, não tem? Não, família do meu marido. Na minha família direta, não. E aí fui fazer meu vestibular, passei para medicina. Primeiro dia de aula eu conheci o meu marido. Estou indo para 30 anos de casada, 2 filhos. Que bacana. Então eu digo que a medicina me escolheu. Eu fui levada para esse caminho através de escolhas do dia a dia, né, que foram conduzindo, mas nunca me arrependi, sempre foi uma paixão, e acho que o Papai do Céu me colocou aonde ele achava que eu tinha que estar. E muito bacana você conseguir conciliar, né, a auditoria
na medicina. Explica pra gente isso. Então, eu comecei fazendo anestesia, entrei para a faculdade querendo fazer oncologia pediátrica, que era a minha referência, eu tinha passado anos ali no INCA, e comecei a namorar o meu marido, que já tinha pretensão de fazer cirurgia. Meu marido é cirurgião torácico, o meu sogro era cirurgião, meu sogro era do Daltri Biapina, foi chefe do Hospital dos Servidores do Estado, da cirurgia geral, durante mais de 20 anos. E o meu sogro dizia assim para mim: você vai casar com um cirurgião, por que você não vai fazer anestesia? E começou a plantar aquela sementinha: vai ser nora de cirurgião, cunhada de cirurgião, vai casar com cirurgião. Aí eu fui conhecer a anestesia e me encantei, e a anestesia também me escolheu. E a anestesia é uma paixão. Eu digo que é uma cachaça, porque você, quanto mais está envolvida dentro daquele centro cirúrgico, daquela dinâmica, mais você quer estar ali. E é uma responsabilidade enorme. Responsabilidade muito grande, muito grande. Eu estava muito cansada, muito cansada. Você não tem hora para nada. Eu anestesiava para 10 equipes de ginecologia e obstetrícia, muito parto normal, não tinha horário para nada, muito Natal fora de casa, muito aniversário de família perdido. E aí eu quis buscar um outro caminho onde eu tivesse uma rotina um pouquinho menos acelerada. Uma qualidade de vida. Qualidade de vida. E assim eu fui para a auditoria e já se vão 18 anos. 25 de medicina e 18 de auditoria médica. Nossa, é muita história para contar. É uma caminhada bem longa. E dentro da auditoria médica, eu, como gosto de estudar, me apaixonei por direito médico e fui fazer uma faculdade de direito. Então eu sou também advogada, especializada em direito médico. E aí eu casei o direito com a medicina. E auditoria, tudo isso, né? É direito, medicina. Dentro dessa área que você escolheu, da auditoria, você conseguiu fechar todo o conhecimento que você precisa. Consegui fechar todo o conhecimento. Eu, dentro da operadora de saúde, eu consigo circular nas duas áreas. Eu consigo atuar tanto na área médica quanto na área jurídica, e assim fiz em várias empresas por onde passei. Eu fui a gestora da Rede Dora, eu fui gestora na Unimed Rio. Na Unimed eu transitava, justamente a área que eu coordenava, ela transitava entre o jurídico e a área médica, né? Eu brinco dizendo que o jurídico fala o juridiquês, a medicina fala o mediquês, e ninguém se entende. Então eu fazia aquela ponte ali no meio do caminho, e foi um trabalho que me encantou muito, me encantou muito. E hoje eu faço mentoria para médicos, eu formo médicos para que eles trabalhem em auditoria médica nas operadoras de saúde. Eu faço um treinamento teórico-prático, onde eu junto toda essa minha expertise, mais de 18 anos de atuação, e ensino eles a entrarem no mercado, a se colocarem, se posicionarem, se tornarem referência, se tornarem autoridade, a como desenvolverem a carreira dentro da medicina, a fazer essa transição dos plantões de emergência para a vida da auditoria, vida corporativa. Mas aí você trabalha como consultora ou como mentora? Como mentora. Na verdade, eu faço até os dois, porque eu trabalho como mentora para os médicos e presto consultoria para as operadoras de saúde. Que bacana. Sim. Muito bacana mesmo. Eu consegui cercar todas as áreas, né? E com o direito médico, eu faço também a parte de perícia médica, assistência técnica processual. Então, eu consigo atuar nos dois polos. Tá, você quer passar o teu Instagram, teu contato, para outras pessoas que se interessarem nesse tipo de serviço, né? Mentoria, consultoria? Excelente, excelente. O meu Instagram é o @RenataBiapina. Lá você encontra todas as informações sobre a auditoria médica. Se você se interessar, se você quiser tirar dúvidas conosco, é só mandar um direct que a minha equipe vai entrar em contato. E a gente está no YouTube também. Mesmo Renata Biapina. Perfeito, perfeito. Eu entendo assim que o direito é uma área que eu acho que todas as outras áreas sentem falta. Até, por exemplo, a minha área, gastronomia, é importante a gente entender também da parte jurídica, senão a gente fica meio perdido. E claro que a gente tem os advogados, mas com certeza todo profissional em qualquer área, se tiver também conhecimento de direito dentro da sua própria área, ajuda muito. Sim. Você sabe que quando eu tinha lá meus 17 anos, eu fiz um teste vocacional. E o meu teste vocacional deu diplomacia, direito e medicina. E eu achei que aquela psicóloga fosse doida. Eu falei, como é que o meu teste vocacional deu direito e medicina? E olha eu aqui, né? Ela estava mais certa do que nunca. Exatamente. Mas eu acho que você tem perfil de diplomata também. Quem sabe? Ainda dá tempo. Dá tempo. Renata, conta pra gente, então, agora, como que foi
essa passagem sua, que eu te conheci em grupos de networking, principalmente Empresários S.A., do nosso amigo Wallace. Sim. E como é que foi essa ideia sua, da Ruth, em criarem o portal Confraria Brasil? A minha chegada ao network, ela foi muito inusitada. Você sabe como é que aconteceu essa história? Como é que foi? Eu ia fazer o lançamento da minha mentoria em auditoria médica e eu mandei mensagens no WhatsApp para amigos, colegas médicos, divulgando e pedindo para me ajudarem a divulgar. E um determinado colega, que era um ortopedista, que tinha trabalhado comigo anos antes, há uns 2 anos eu não via, ele me respondeu assim, uma foto do Wallace, um vídeo do Empresários S.A. naquelas atividades de grupo no golfe, e mandou assim para mim, você precisa estar nesse grupo, eu estou lá e você precisa me encontrar, reunião dia tal. E eu fui. Quando eu cheguei lá, ele não foi. E depois eu fui descobrir que esse colega ortopedista, na verdade, não era o Alex Rosendo, que estava com o número desse meu colega ortopedista, que já havia mudado. Eu não conhecia o Alex não me conhecia. Eu falando com ele, achando que fosse uma pessoa, ele me respondendo como se eu fosse outra. E, indiretamente, ele me levou para o Empresários S.A., onde eu permaneci por 2 anos. Tive o prazer de encontrar você e tantos amigos queridos. Minha gratidão ao Wallace, que mora aqui no meu coração. E lá eu conheci a Ruth, foi a primeira pessoa que eu conheci. Nossa amizade começou ali. Foi crescendo, até que nós começamos a desenvolver uma série de projetos juntos. E nesse movimento da auditoria médica, quando nós atravessamos ali a pandemia, eu comecei a receber muitas mensagens no meu direct de médicos que eu imaginava que estivessem querendo saber sobre auditoria médica. Mas não eram. Eram médicos com uma carga de estresse profunda pós-pandemia, muitos médicos com burnout, muitos médicos com iminência de suicídio. Tá? Não foi fácil, né? Não foi fácil. Não foi fácil para ninguém e imagina quem estava na linha de frente. A área de saúde ali foi bem complicada. Porque os médicos, eles, mesmo aqueles que iam em casa, voltavam para o trabalho, em casa, eles estavam isolados. Eu Sim. conheci vários casos que a esposa, os filhos, ou no caso da médica, o marido, os filhos, muitas vezes não estavam tendo contato nenhum, mesmo estando no mesmo apartamento, na mesma casa, por conta do medo que nós ficamos no início da pandemia. Sim. Eu tive Covid 3 vezes. Você imagina, no meio de uma pandemia, eu anestesista, meu marido cirurgião de tórax. Eu tive Covid 3 vezes, meu marido 2. Então não foi fácil para ninguém. E ali eu entendi que eu precisava dar apoio a esses colegas. E eu criei a Confraria Médica, que era um ambiente, não era para a gente falar sobre network, era um ambiente para a gente falar sobre comunhão, para a gente estar junto, para a gente fazer trocas, para a gente fazer treinamentos, para a gente literalmente dar as mãos e atravessar aquele período difícil. E a Confraria Médica cresceu muito e começaram a acontecer os encontros presenciais. E eu pedi a Ruth para me ajudar no primeiro encontro presencial. E foi assim que surgiu a nossa parceria. Em paralelo, ela já vinha com a construção da Confraria Mulher, tanto que o meu grupo tinha um outro nome, eu mudei para a Confraria Médica para casar com o projeto dela. E foi um movimento natural o surgimento depois da Confraria Negócios, onde nós agregamos o grupo de empresários, porque até então nós tínhamos um grupo de mulheres e um grupo de médicos. E aí os nossos amigos empresários homens começaram a perguntar, eu não tenho CRM, não entro no grupo dos médicos, não uso saia, não entro no grupo das mulheres, onde é que eu entro aqui? Então o crescimento do portal Confraria Brasil, ele foi uma consequência de movimentos, ele não foi uma coisa planejada, vou sentar, vou criar uma empresa, não, ele aconteceu num movimento natural. Hoje nós estamos indo já para o primeiro ano da empresa, somos uma startup focada em pessoas, negócios e tecnologia. Com os primeiros 6 meses de 2025, nós movimentamos 10 milhões de reais dentro do grupo em negócios fechados entre os membros. Dentro da Confraria Negócios, que é o nosso braço de network, criamos uma trilha de desenvolvimento do empresário, onde ele começa lá do início, que é o Elite, ele vai para o Platinum, que é a pequena e média empresa, ele vai para o Black, que é o grande empresário, até ele chegar no Diamond, que são empresas com faturamento ali de mais de R$1 milhão. E a gente faz todo esse treinamento para que ele consiga percorrer essa trilha, cada um sendo respeitado o seu momento, sendo respeitado a maturidade da tua empresa, né, para que ela cresça de uma forma exponencial, mas com seriedade, com solidez. Você falou então que o portal Confraria surgiu mais da necessidade dos médicos terem contato uns com os outros,
poderem se ajudar naquele momento difícil, né? E isso mostra, mais uma vez, que o networking não é só comprar e vender. Exatamente. Né? O networking vai muito além disso. Por isso que o networking ele vale mais do que dinheiro. Exatamente, Sandra. Exatamente, você falou tudo. O network ele vale muito mais do que dinheiro e é isso que a gente ensina na confraria. O network é sobre servir. É o quanto eu consigo servir a você, o quanto eu consigo servir ao outro. Primeiro eu te sirvo, primeiro eu te gero valor, depois eu penso em receber alguma coisa. E não é eu te servir pensando na troca, é um movimento natural que essa troca de forma espontânea ela aconteça. E não necessariamente ela vai acontecer com eu te servindo e você me devolvendo. Às vezes quem vai me devolver é uma outra pessoa, Exatamente. não é necessariamente você. Exatamente. Não é necessariamente você, né? Então, ele surgiu isso, houve esse movimento em paralelo, esse movimento da confraria médica, em paralelo havia um movimento similar na confraria mulher e nós reunimos forças. Então, hoje, como é que funciona o portal Confraria Brasil? Nós temos 5 grandes comunidades ali dentro. Então, nós temos um grupo de mulheres, um grupo de médicos, nós temos um grupo de inclusão, onde nós tratamos famílias atípicas e temos um grupo jovem, onde a gente desenvolve o empreendedorismo jovem. E aí, no centro disso tudo, vem a Confraria Negócios, que concentra os empresários e empreendedores da rede e eles abastecem todo esse ecossistema com treinamentos, serviços, produtos, o que você imaginar a gente consegue ofertar ali dentro. Desde o frango mais crocante até uma viagem de turismo. Bacana, bacana. Então, assim, vocês que ainda não têm oportunidade de estar participando de um grupo de networking, é muito assim, importante entender que essas conexões, elas levam a gente a lugares que a gente nunca imaginou. Só que, assim, é importante que a gente chegue querendo ser interessante. Exatamente. E não interesseiro. Né? Se você chegar mostrando em que você pode servir, em que você pode ajudar, o contrário vai vir até você. A ajuda também vai chegar até você, ou através da própria pessoa que você ajudou, ou através de outras pessoas. Porque essa energia boa que a gente emite, ela retorna para a gente também. De alguma forma, ela volta. Volta, Sandra. O ser humano é energia pura, né? E aí, eu falando até, eu vou olhar um pouquinho com os olhos de médica, nós somos um poço de energia, né? O ser humano, nós somos reações em cadeia, reações químicas, reações físicas o tempo inteiro. Então, se eu gero uma energia positiva, se eu gero uma atração positiva sobre as pessoas, é natural que a minha presença seja querida, é natural que as pessoas me queiram por perto. Então, na confraria, a gente não foca em vendas. Nos eventos da confraria não tem venda. Os eventos da confraria, a gente foca em relacionamentos. Se eu conheço você, se eu acredito em você, se eu confio em você, eu faço a tua indicação de forma natural. Eu ir a uma reunião, eu sair dessa reunião com 300 cartões dentro da bolsa, não significa que eu vá distribuir esses cartões. Eu, às vezes, nem conheço aquelas pessoas que saíram me distribuindo um cartão no momento ali de confraternização. Mas se eu sento com você, se eu olho no teu olho, se eu faço essa troca, o convite que você me fizer, eu aceito, estou aqui. Aonde você me convidar, eu vou. Porque houve uma construção de relacionamento. E isso é para a vida. Com certeza, com certeza. Produção, podemos ir para o intervalo? Vamos ao comercial? Música? Vamos à música? Então, eu vou falar para vocês a segunda música que eu escolhi também, muito em homenagem, né, ao Dia dos Pais. E Renata perdeu o pai dela ano passado, também eu acompanhei. E foi muito forte, ela foi muito forte, porque foi um momento difícil e não tem jeito, a vida continua, a gente tem que ser forte mesmo. E ela me falou que ela gostou das 2 músicas que eu escolhi. Fala um pouquinho da primeira música. A Sandra quis acabar comigo hoje. A primeira música era a música da minha vida com o meu avô. Aquela música sentado à mesa com a família reunida, era a casa do meu avô nos domingos. E essa música que vai entrar agora era a música do meu pai com a minha filha. Então, nossa, eu tinha que estar aqui hoje. Tá vendo as conexões que a vida te proporciona? Nada é por acaso. Deus cria esses encontros. E a próxima música, então, é O Caderno, de Toquinho, 1985. Nossa.
Olá, queridos ouvintes, estamos aqui de volta e vamos escutar um pouquinho mais das histórias, experiências e conhecimento da nossa amiga Renata Ibiapina. Renata, fala pra gente um pouquinho, porque você é uma pessoa que faz muitas coisas. E eu mesma fico impressionada. Gente, meu Deus, como que Renata consegue fazer isso tudo? E muitos trabalhos, e envolvida com muitas pessoas. E conta para mim como que você assim, consegue conciliar isso tudo, como que você consegue também cuidar da família, de você. Fala um pouquinho para a gente. Rede de apoio, Sandra. Eu venho de uma família com uma estrutura muito sólida, com bases muito sólidas. Aquela música me lembra muito a casa da minha avó e do meu avô, porque era aquilo ali que eu vivia no meu dia a dia. Então, eu sempre soube, desde criança, que eu podia alçar qualquer voo, porque a minha rede de apoio estava pronta. Então, eu nunca tive medo de ousar. E o meu pai estava sempre ali do meu lado. Meu pai era o meu maior apoiador. Eu fui mãe aos 21 anos. Eu engravidei no final do segundo ano da faculdade de medicina. E quando eu engravidei, primeiro posicionamento do meu pai foi, eu e meu marido tínhamos na época 20, 21 anos por aí. Meu pai colocou os dois sentados no sofá de casa e disse assim: eu não sei o que vocês vão fazer da vida de vocês, eu não sei o que vocês pensam. Eu sei o que vocês não vão fazer. Os dois com o olho aí lá, né? O que a gente não vai fazer, pai? Ele falou: vocês não vão casar agora. Aí ficamos os dois assim, olhando para a cara do outro. Meu pai virou-se para mim e disse assim: filha minha, só sai da minha casa no dia que você estiver ganhando igual ou mais do que o seu marido. Porque se ele te apontar uma vírgula, você vai embora sem olhar para trás e a casa do seu pai está de portas abertas. Então eu fui criada assim, eu fui criada de vai à luta que eu estou aqui. Enfrenta de peito aberto, que se você cair eu estou aqui para te levantar. Então foi isso que sempre me sustentou. E eu casei com meu marido no dia que nós fizemos 10 anos juntos. Os meus filhos foram o pajem e a dama do meu casamento. O meu convite de casamento não era os seus pais convidam para o casamento dos filhos, eram os meus filhos que bacana para o casamento dos pais. O meu marido casou com a minha filha de 1 aninho no colo, minha filha de escola, no meio do casamento, e casamos assim. Então, hoje já estamos indo para quase 30 anos, meu filho mais velho já tem 27 anos, a minha filha mais nova faz 21, agora em setembro, está no 3º ano da faculdade de medicina, e construímos essa família sólida em cima de muitos valores que nós aprendemos das nossas gerações anteriores, isso que sempre nos sustentou. E dentro de casa, eu sempre tive o apoio incondicional do meu marido. Quando eu falei para o meu marido que eu ia fazer direito, a primeira reação dele, ele ficou mudo, ele ficou pensativo. Meu marido é aquele cirurgião raiz, que ama profundamente a medicina, ele quer estar na beira do leito, ele quer estar com o bisturi na mão, na beira do paciente. E aí ele me olhou, ficou meio assim, achei que ele não fosse me apoiar. E aí eu brinquei com ele, eu falei assim: e aí amor, o que você vai achar de ser casado com uma juíza? Aí ele virou-se para mim e disse assim: eu vou ser casado com o que você quiser ser. Que bom, né? Então é rede de apoio é tudo. Os meus pais me apoiaram incansavelmente na criação dos meus filhos, senão eu não teria obviamente conseguido concluir a minha faculdade. Quando eu fiz a minha faculdade de Direito, eu não reduzi a minha carga de trabalho, eu continuei fazendo anestesia, eu já fazia auditoria concomitantemente, mas, por exemplo, eu entrava em prova, meu marido ia passear com as crianças para eu poder estudar. Bacana, bacana. E sempre tive na minha casa uma funcionária extraordinária que me apoiou muito, vou até falar o nome dela aqui, Regina, foi meu braço direito durante mais de 15 anos. Me ajudou profundamente a cuidar dos meus filhos, então eu saía para dar plantão, eu saía para fazer as minhas auditorias, para fazer as minhas cirurgias, sabendo que os meus filhos estavam acarinhados, que os meus filhos estavam bem cuidados. E assim, dica de ouro, se você tiver a oportunidade de morar perto da mãe e do pai, more. Eles foram fundamentais na minha vida. Sem eles eu não teria conseguido. Rede de apoio é tudo. Eu não tive uma grande rede de apoio. Sou filha de pais separados. Meu pai sempre morou em outra cidade e depois que se separou da minha mãe, eles se separaram quando eu tinha 8 anos. Mas o meu pai, ele conseguia ser presente mesmo distante.
entendeu? Era uma pessoa assim que gostava de conversar muito, então ele estava sempre ligando, sempre presente em momentos importantes. E ele não se fazia presente só na minha vida, ele fazia questão de estar presente na vida de todos os amigos, de todos os parentes, irmãos, sobrinhos, todos os filhos, de todo mundo. Ele era muito interessante nesse sentido de que ele dava muita importância à família e aos amigos mais próximos. Então eu tive assim muito apoio do meu pai, o apoio emocional, o amor, assim, o apoio através da sabedoria, da inteligência dele. E eu acho que isso, principalmente para nós mulheres, é muito importante. Muito, muito. Isso é muito importante. E é o nosso primeiro contato com o universo masculino. Exatamente. Então, assim, quando a gente tem em casa um pai que nos apoia, que nos incentiva, isso faz com que a gente se sinta mais segura e mais pronta para o mundo. Você tem um sentimento de proteção, de cuidado, que te dá força para seguir, né? E eu reproduzi isso, consegui reproduzir essa escolha na escolha do meu marido. E vou dar uma dica para quem ainda não casou, Sandra. Fala aí. Eu ensino isso para as minhas afilhadas, para minha filha. Quando você for escolher um namorado, não tem que ser o mais bonitinho. Se ele for bonitinho, ótimo. Mas o melhor namorado é aquele que é bom filho. Se o teu namorado for um bom filho, a chance dele ser um bom marido e um bom pai é gigantesca. E foi assim que eu escolhi o meu marido. Meu marido era um filho extraordinário. Bacana, bacana. E porque assim, a gente aprende também pelo exemplo. Então, se ele é um bom filho, ele aprendeu com os pais. Sim. Bacana, parabéns, muito legal, muito interessante a sua história. E Renata, ela é coautora no mesmo livro, que eu sou coautora também, somos 10 coautores do livro Que Descobri Empreendendo. Eu fico muito feliz de estar no mesmo livro que a Renata, gente, me sinto assim, nossa, muito honrada mesmo. E Renata, conta pra gente um pouquinho do que você escreveu nesse livro e o que te fez aceitar o convite para escrever esse livro. Em primeiro lugar, que esse convite veio da Dani Ribeiro. Dani Ribeiro já esteve aqui. Dani, né, foi convidada nossa também, foi a idealizadora do livro. Quem diz não ao convite da Dani? Oh. Quem diz não ao convite de Dani Ribeiro? Não tem como. Não tem como. Então, primeiro foi um convite vindo da Dani, vindo do Wallace, que são pessoas queridíssimas, moram no meu coração. Quando eu vi o grupo que estava se formando, eu falei, eu quero fazer parte desse grupo. Né? Para mim é muito verdadeiro aquele ditado, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Em que mesa você senta? Quem são as pessoas que te cercam? Qual é o ambiente que você frequenta? Então, quando eu vi o grupo que estava se formando, o que ia sair dali, eu falei, eu tenho que fazer parte desse projeto. Gente, são 10 coautores maravilhosos, pessoas maravilhosas, cada um com seu jeitinho especial e que escreve com o seu jeitinho especial também. Então o livro ele é dinâmico, porque cada capítulo é uma história diferente, contada de uma forma diferente. É muito bacana. Sim. Eu trouxe para o livro um pouquinho de uma mistura de realidade com ficção. Eu sempre fui encantada pela história de Alice no País das Maravilhas. Só que quando criança, eu só olhava para Alice com aqueles olhos de infância, né? Os olhos de pureza. Muitas coisas eu não entendia, mas estava ali. E conforme eu fui amadurecendo e fui aprendendo sobre empreendedorismo, que foi um universo totalmente novo para mim, médico não sabe fazer network, médico não conhece esse processo, eu fui aprender isso tudo na prática. E conforme eu fui aprendendo, eu descobri que Alice no País das Maravilhas era um livro de cabeceira. É um livro de cabeceira do empreendedorismo. Tudo do crescimento, do desenvolvimento, a famosa dor do crescimento no empreendedorismo que a gente fala, está ali nos conceitos
né? Então, assim, aquele coelho que estava sempre apressado, que ele nunca tinha tempo para nada, que ele não observava o que estava acontecendo em volta, ele tinha o foco de chegar no local. Então, assim, se você só foca no resultado final, você não vive o processo, você não admira a beleza do caminho, você não admira as conquistas do caminho, né? Alice, ela sonhava, mas o que de concreto acontecia ali? Para onde ela queria ir? Se você não tiver uma ideia, um norte de para onde ir, é caminho certo. Se você não escolher o caminho que você quer trilhar, a vida te leva e para onde ela te levar, você vai ter que aceitar. Numa única história, a gente consegue aprender várias lições. Várias lições. Então, convido vocês a lerem. Tem histórias incríveis, são 10 autores extraordinários. E vai descobrir um pouquinho mais o que a Alice entende de empreendedorismo, como eu aprendi com ela. Assim, o capítulo da Renata é muito gostoso. Quando eu comecei a ler, eu falei, gente, que coisa mais interessante. Nunca, assim, eu não teria tido essa ideia e eu fiquei muito feliz. Gente, a Renata realmente, ela consegue surpreender a gente. Você sabe, Sandra, que antes desse livro, eu participei de 4 outras edições do projeto chamado Reflexões Femininas. E nesse projeto, o último livro que eu escrevi foi quando meu pai já estava doente, no ano passado. Meu pai teve um câncer de pâncreas. E eu escrevi o meu capítulo em julho, o livro foi lançado em outubro. E meu pai faleceu em setembro, então meu pai não teve a oportunidade de estar presente. E eu li o capítulo para o meu pai. E no meu livro eu contei a minha vida com meu pai, a minha história, né? A história de como os meus pais se conheceram, de como a vida começou, de como eu cheguei ao mundo. Eu sou filha de uma mulher que literalmente morreu 3 vezes para eu estar viva. Minha mãe teve 3 paradas cardíacas no meu nascimento. Nossa! Foram 3 paradas cardíacas. Então eu cresci ouvindo da minha avó que eu era um milagre de Deus. Foi assim que eu cresci. Foram 3 paradas cardíacas aos 23 anos. Minha mãe teve sepse. Ela ficou entubada 15 dias no CTI, quase chegou a ir para uma traqueostomia, conseguiram reverter antes e estou aqui. Nasceu de novo, né, tua mãe? Minha mãe nasceu de novo e eu junto. Bom, então, assim, a Renata perdeu o pai, aí, no momento que ela estava lançando esse livro, qual é o nome do livro mesmo, esse que você acabou de falar? Eu estava lançando Reflexões Femininas, volume 7. Eu estava no meio do meu treinamento em inteligência emocional, pelo método Evo. Eram 6 finais de semana presenciais, o dia inteiro, de quinta a domingo, com meu pai internado. Aí vem a rede de apoio, porque eu conseguia... Como é que eu conseguia estar fazendo treinamento? Porque o meu marido estava no hospital com meu pai. Eu sou filha única. Quando meu pai adoeceu, eu falei em casa, como é que vai ser para eu administrar isso? Eu sou filha única, eu estou sozinha. Meu marido e meus filhos falaram, tá sozinha onde? E nós aqui? Então, os meus filhos se revezavam comigo no hospital, minha mãe foi incansável ao lado do meu pai o tempo inteiro, e o meu marido ali muito presente. Então, meu pai faleceu, eu estava fazendo a minha formação em inteligência emocional, eu estava abrindo o portal Confraria Brasil, eu estava lançando 2 livros, porque lancei em outubro Reflexões Femininas, e lançamos o nosso... 28 de novembro, no dia do meu aniversário, ano passado. Exatamente. Eu estava saindo de uma obra grande em casa, e meu pai faleceu dia 3 de setembro, e nós tínhamos um evento que você estava lá conosco, da Confraria, sim, no sim. dia 28 de setembro, para 120 pessoas. Então, eu não tive nem muito tempo de chorar. Eu lembro disso. Mas, assim, é o que você falou, né? De novo, a tua rede de apoio ajudou. Então, assim, como é importante a gente ter família perto. Como eu estava falando, eu só tinha aqui no Rio, da minha família, minha mãe. Meus irmãos todos moram fora, em outros lugares, sobrinhos. E eu tinha, assim, eu tenho ainda, né, algumas tias, algumas primas, mas não pessoas que pudessem estar ali comigo. Então, eu tive... profissionais que me ajudaram com meus filhos, com a minha casa. Graças a Deus eu tive excelentes profissionais, não assim tanto tempo. Não assim, não tive profissionais
com tantos anos, mas todas as profissionais que eu tive foram pessoas muito queridas e que me ajudaram muito. Sandra tem recado. Na verdade, tem vários oi, tá? Joana Cristina de Joinville, Alessandra Lopes Soares de Curitiba, estou na escuta. Ana Lúcia do Vale, de São José dos Campos, Elizabeth Cristina Lopes de Santa Catarina. Deram um oi, tá? Estão ouvindo. Muito obrigada, a gente agradece, ficamos muito felizes em receber as mensagens de vocês, o oi de vocês. Vocês não têm ideia de como a gente está feliz aqui, hein? Com certeza. Renata, você quer contar para a gente um pouquinho sobre o método EVO? Quero. O método EVO ele é um método de inteligência emocional, onde você aprende a desenvolver não só o teu autocontrole diante de situações críticas, mas você aprende, falando de uma maneira prática, depois eu vou entrar na parte filosófica dele, mas para você entender de uma maneira prática, o que é inteligência emocional? Hoje em dia fala-se muito em inteligência emocional, tudo é inteligência emocional. Quando eu comecei a estudar inteligência emocional, os meus amigos médicos, a maioria tudo muito voltado para a área científica, todo mundo me olhava torto e agora todos estão fazendo mentoria com a minha inteligência emocional. A inteligência emocional, ela te ensina a hora de falar e a hora de calar. Tem hora para a gente agir, tem hora para a gente aquietar. Tem hora para movimento e tem hora para descanso. Então ela te ensina qual é o momento certo de você se colocar em ação, qual é o momento certo de você praticar a escuta ativa, é o autocontrole, né? Então a inteligência emocional é você desenvolver o autocontrole, o controle das tuas emoções diante de situações adversas. Eu não consigo controlar as suas ações, mas eu consigo controlar como eu me sinto, como eu me porto e como eu ajo diante de uma ação sua. Então isso me deu muita serenidade e foi fundamental na minha vida naquele momento. Para você ter ideia, quando meu pai adoeceu, você sabe quais foram as últimas palavras do meu pai para mim? Fala pra gente. Meu pai era alucinado por mim e eu por ele, apesar de a gente ter temperamentos muito fortes. As últimas palavras do meu pai para mim foram: você é muito má comigo. Sabe por quê? Meu pai estava já grave no CTI, meu pai estava alucinando, completamente fora da realidade, fora da consciência, e ele toda hora, ele tirava a máscara de oxigênio e tentava tirar o soro. Então eu tive que pedir para ele ser contido no leito, porque não tinha condição. Sim. E eu pedi para ele ser contido. Então ele tentava soltar os braços e eu dormi com ele, né? No CTI não fica acompanhante, no CTI não teve quem me tirasse de lá. Aquela poltroninha do papai que fica no quarto do hospital, eu pedi para colocarem uma daquela no boxe de CTI, e eu, como sou anestesista, o hospital em que ele estava internado era minha casa, né? Há muitos anos praticamente. E eu pedi que colocassem uma cadeirinha para lá para mim, e eu dormi com meu pai durante todas as noites em que meu pai esteve ali dentro daquele CTI. Eu trabalhava o dia inteiro e eu dormia lá com meu pai, e muitas vezes eu dava mentoria, eu fazia treinamento, eu fazia reuniões que as pessoas não sabiam onde eu estava. Parede branca atrás de mim, eu aqui com o computador ligado fazendo reunião, e meu pai deitado entubado na minha frente. Quando meu pai foi entubado, na noite que meu pai foi entubado, tinham 2 plantonistas no CTI e 3 pacientes complicaram. Então, eu tive que usar de toda a inteligência emocional que eu tinha desenvolvido para, naquele momento, eu ajudar no atendimento no CTI. Então, enquanto um estava entubando meu pai, eu estava ajudando a entubar um outro paciente ao lado. Quando meu pai faleceu, eu consolei a equipe de enfermagem. A equipe de enfermagem virou-se para mim e disse assim: o papel está invertido, como é que é isso aqui? E aí as pessoas às vezes me perguntam: você não chora? Choro muito. Só que o meu perfil, eu primeiro resolvo o que tem que ser resolvido. Depois eu relaxo, choro tudo que eu tiver que chorar, sinto tudo que eu tiver que sentir, mas a minha primeira reação é sempre de resolução, de ação. E isso eu aprendi com o meu pai. Eu também. É isso aí. Uma pessoa forte. A vida nos faz assim. Você quer falar mais alguma coisa, contar mais alguma coisa pra gente? Sandra, eu tenho uma coisa que eu não posso deixar de falar.
eu não tenho como deixar de falar no que me move verdadeiramente, no que me faz acordar todos os dias, no que me faz deitar com a consciência tranquila, com a sensação de dever cumprido, que é a minha crença em Deus. Deus é tudo na minha vida. Ele é a minha base, Ele é o que me faz acordar, Ele é o que me faz dormir. Quando eu acordo de manhã, eu começo agradecendo pelo dia que se inicia, agradecendo por aquela noite bem dormida. Eu tenho o horário na minha agenda. Na minha agenda eu tenho o meu horário de estudo diário, eu tenho o meu horário dos meus momentos dedicados a essa convivência com Deus. E eu procurei ensinar isso aos meus filhos. Quando os meus filhos se deitam, eles até hoje, meus filhos são adultos, eu sempre pergunto, já fez sua oração antes de dormir? Já agradeceu pelo dia? Já agradeceu pelas bênçãos? E eu tenho uma brincadeira que eu faço com os meus filhos, desde que eles eram pequenininhos. Quando a gente está na rua, a gente vê um pôr do sol bonito, ou vê uma flor bonita, eu posso estar com eles aonde for. Eu faço isso com eles aonde for. Eu viro para eles e mostro aquele detalhe lindo ali da natureza que me chamou a atenção e eu pergunto, o que é isso? E os meus filhos respondem, é Deus. E eu sempre disse que um dia os meus filhos fariam isso com os filhos deles. E hoje meu filho está casado e ele e a minha norinha, quando eles estão passeando, viajando e eles veem alguma situação que chama a atenção, eles gravam um vídeo e me mandam, né? E ele fala, mãe, o que é isso? E a minha norinha, tia, o que é isso? Eu tenho certeza que eles vão ensinar isso aos meus netos. Com certeza, não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Eu estava aqui me lembrando, você vê como é que é bom a gente conversar, porque a gente vai relembrando as coisas e eu também não quero deixar de falar o seguinte, que eu falei que eu não tive uma grande rede de apoio, mas no primeiro ano quando meu filho nasceu, Matheus, meu filho vai fazer 30 anos esse mês que vem, minha filha está com 22, mas quando meu filho nasceu, o primeiro ano, minha tia Zezilda, vou deixar aqui registrado, ela me ajudou muito com meu filho, me ajudou muito. Então, assim, foi muito importante, porque primeiro filho, trabalhava o dia todo. Eu trabalhava na Embratel e eu dava aula à noite no Cefet, um curso de telecomunicações. Foi muito difícil. E ela me ajudou. Mas depois, infelizmente, ela foi morar num bairro mais longe, não conseguiu me ajudar mais. Mas, enfim, a gente consegue mostrar aqui um pouco que todo empreendedor, todo empresário, ele tem uma vida pessoal que é importante, que precisa ser trabalhada, a gente precisa dar atenção, tanto para a família quanto para a gente. É extremamente importante ver a gente como ser humano, como uma pessoa que tem corpo, mente e espírito. Com certeza, com certeza. E assim, uma coisa que eu sempre falo muito também, e eu coloco isso em prática na minha casa, a gente precisa entender que as pessoas mais importantes da nossa vida, elas estão dentro da nossa casa. São as pessoas que dormem e acordam conosco, são as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, são as pessoas que vão segurar a sua mão na hora de dificuldade, né? A gente só conhece os verdadeiros amigos, quem de fato está do seu lado, na hora da dificuldade. Exatamente, então, exatamente. A minha melhor louça não é a louça da visita. A minha melhor louça é no dia a dia. Ela é usada com meu marido e com os meus filhos, tá? A mesa que eu arrumo para o dia a dia, pode chegar uma visita na minha casa a qualquer momento. Ela vai encontrar uma mesa bem posta, como se fosse preparada para um dia de visita, porque aquela é a mesa que eu preparo para minha família. Quando meu sogro faleceu, que nós fomos desfazer o apartamento do meu sogro, nós encontramos ali taças e mais taças de cristal com etiqueta no pé da taça, guardada na caixa fechada, que tinha sido do casamento do meu sogro. E a minha sogra já tinha falecido há mais de 40 anos, e ele guardou isso a vida inteira. A partir desse dia, eu virei para o meu marido e falei, nós vamos usar tudo. A sua mãe faleceu, não usou. Seu pai faleceu, não usou. Estamos aqui, 2 filhos, 2 noras, dividindo as coisas que eles não usaram. Então a gente vai usar tudo. Eu boto taça de cristal no dia a dia na minha casa. Aí, foi um aprendizado para vocês. Quebrou. E isso foi um aprendizado, né? Sim. Tudo é aprendizado. Se a gente parar para pensar,
né, em tudo que a gente vive, tem sempre um aprendizado. Sim. Por que a pessoa que está do teu lado no dia a dia, que é quem segura a onda quando você fica doente, que é quem te apoia, que é quem te acolhe, por que para ela é o prato do dia a dia? E por que quando vai aquela visita, que não necessariamente vai segurar a tua mão na hora difícil, às vezes até vai, mas não necessariamente é quem vai estar ao teu lado, aquela visita que vem uma vez na vida, outra na morte na tua casa, por que para ela você tira a louça que você ganhou no casamento? E assim, a família, muitas vezes, não consegue ajudar a gente no dia a dia. Mas são pessoas que são importantes para a gente pelo carinho, pela atenção que nos dão, que dão aos nossos filhos. A minha mãe, ela não conseguia me ajudar muito por problemas de saúde, várias situações. Mas era uma pessoa que deu muita atenção, muito amor aos meus filhos. Meninas, tem recado. Flávia Malavasi. Quero deixar um grande beijo para minha amiga Renata, amando ver ela, já que sou de Espírito Santo, não é isso? Ela é do Espírito Santo. Isso, Flávia maravilhosa. Malavasi. Flávia é minha irmã de coração. Bacana, muito bacana. Mas então, assim, a família, porque o apoio, ele não é só o apoio físico, de fazer as coisas. Não, é o emocional também. Isso. É a tua base. É a tua base. É quem está ali do teu lado no dia a dia, né? E meu marido foi tudo isso para mim. Ele é tudo isso para mim. Meu marido, ele não é só meu marido, ele é meu grande companheiro, é meu grande parceiro. Eu também tenho muito essa segurança de avançar, de fazer as coisas, porque eu sempre soube que eu tinha o apoio dos meus pais por trás. E quando eu casei, desde lá do início, eu sei que o que eu inventar, ele pode até não concordar muito não, a gente discute pra caramba, a gente tem assim pensamentos muito diferentes sobre alguns assuntos, mas ele embala e vai ali junto comigo e apoia e assim a gente não precisa pensar igual. Não. O importante é o respeito. Com certeza. Até porque esse mundo seria muito pouco divertido se todo mundo pensasse Exatamente. Nossa, não dá. A gente cresce nas diferenças. Você quer agradecer aos seus ouvintes, aos amigos? Quero agradecer aos ouvintes, quero agradecer aos parceiros de caminhada, quero agradecer à Rádio Tropical Web Brasil por essa oportunidade, é uma honra estar participando desse programa. E quero agradecer, acima de tudo, a Deus por todas as oportunidades que Ele criou na minha vida, que Ele criou na minha caminhada, por todas as pessoas extraordinárias que Ele trouxe ao meu encontro. Eu costumo dizer que cada encontro, ele é fantástico, porque cada encontro ele nos modifica. A cada encontro, quem fica guarda um pouquinho de quem foi, e quem foi leva um pouquinho de quem fica. Então, Flávia Malavasi, que mandou o recadinho aí, foi uma pessoa que eu encontrei numa caminhada e que se tornou uma irmã querida para a vida toda. E eu levo muito dela, levo muito da Sandra e levo muito de todos os lugares por onde eu passo. A gente aprende todos os dias, a gente cresce a cada nova experiência. Bom, agora a gente vai para os comerciais. Olá, estamos de volta e agora para o momento delícia com o frango mais crocante do mundo, o frango da HNT. Renata, fica à vontade. Eu amo. Lá em casa nós somos... Lá em casa meu filho pede toda semana. Eu vou ter que mostrar para ele. Felipe, sinto muito, esse baldinho aqui é meu, você não está aqui hoje. Quer ter certeza que ele vai pedir hoje em casa? Vai ficar à vontade? Porque eu adoro. Renata também está acostumada a comer o frango nos nossos eventos. O frango da HNT é um frango feito com sassami, sem osso. O sassami é a parte mais
nobre do peito de frango. E temos em 3 tipos de corte: o pop chicken, o chicken fingers e o filezinho, o sassami inteiro. E vendemos empratados, em baldes com acompanhamentos e também sanduíches. Então, vocês podem pedir pelo iFood, HNT Centro, ou pela plataforma Anota Aí, que pela plataforma Anota Aí, com o cupom Conexões, vocês ganham 15% de desconto. Na plataforma do Anota Aí, além do frango crocante da HNT, tem também a culinária mexicana do Max Burritos e o sanduíche artesanal do Paul Burger. Todas essas marcas fazem parte do grupo Food Brands. No iFood são plataformas separadas, tem a plataforma da HNT Centro, do Max Burritos e do Paul Burger. São 3 lojas virtuais separadas. E gostou, Renata, do frango? Eu adoro. Sandra, eu não queria te contar isso, mas você agora descobriu porque que eu sou sua amiga, né? Também por isso, né? Também por isso. Renata, eu gostaria de agradecer a sua presença. Você é uma pessoa, assim, de uma luz, uma pessoa muito simpática, muito querida mesmo. Com certeza, quero que você volte aqui outras vezes para contar sua história, sua experiência, uma história de vida muito, muito rica, muito rica. Muito obrigada. Quero agradecer a todos os ouvintes que nos assistiram, que mandaram mensagens. Vocês são muito queridos. Espero que vocês estejam gostando do programa. Eu amo fazer esse programa. Eu acho que é a oportunidade da gente estar aqui contribuindo para ajudar pessoas que gostariam de começar a empreender, que ainda não vivem esse mundo que a gente vive do empreendedorismo, ou empreendedores que querem conhecer um pouquinho mais das histórias, experiências e conhecimento de outros empreendedores. Tá? Aproveito e convido vocês para assistirem o próximo programa, na próxima terça-feira, às 17 horas. Acessem o site www.radiotropicalwebbrasil.com.br. O WhatsApp da rádio é 21 97159 1211. E vocês também podem nos acompanhar pelo Instagram da rádio, que é Rádio Tropical Web Brasil. Podem acompanhar também pelo meu Instagram, Sandra Augusta de Paula. E o Instagram também, segue o Instagram também da HNT Centro. E a frase de hoje é a seguinte: um pai comprometido com sua família certamente será um bom líder, mas nem todo líder será necessariamente um bom pai. Rádio Tropical Web Brasil, você conectado ao mundo e o mundo ligado em você. Abraços!